Jesus é bom, amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Bom estarmos aqui reunidos nessa noite tão especial, noite preparada por Deus, tá bom? Vamos abrir a Bíblia em Juízes. Livro de Juízes, capítulo 5. Juízes fica depois de Josué. E antes de qual livro? Depois de Josué e antes de? Dona Maria. Depois de Josué e antes de? Fala alto. Maomeda falou o quê? Tá certo? Tá certo? Claro que não, né? Claro que não. Quem está lendo a Bíblia toda aí no ano? Quem está? É Ruth, é? Estavam querendo tirar Ruth aí da Bíblia? Meu Pai amado. Juízes fica depois de Josué e antes de Ruth. Tudo bem. Glória a Deus. Aleluia. 5. Juízes capítulo 5. Quem está lendo a Bíblia aqui do ano todo? Alguém está? Levanta a mão quem está. Levanta a mão direito. Levanta a mão assim, mano. Amém. Tem que ler, irmãos. Tem que meditar. Tem que conhecer a Bíblia. Tem que estudar a palavra do Senhor. Comece. Dá tempo de começar ainda. Amém? Vamos ler do verso 1 até o versículo 3 de Juízes, capítulo 5. Diz assim: naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico, é o cântico de Ana e de Baraque. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Amém? Oremos. Pai, te damos toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse dia. Coloco-me aqui diante de Ti com toda a humildade, Senhor, reconhecimento da Tua grandeza, de que sem Ti nada eu posso. Peço encarecidamente que Teu Santo Espírito possa iluminar a minha mente, para que eu fale a Sua palavra com sabedoria e na autoridade do Teu Espírito. E todos que estão acompanhando aqui e pela internet possam compreender a palavra, receber graça e força espiritual. Te damos toda a glória em oração, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém? Agora é o capítulo 5 de Juízes.
Quando você vence uma batalha, quando você vence uma guerra, quando você vence uma dificuldade, quando você vence uma luta que estava tão difícil, que você, pela graça de Deus, orou ao Senhor e Deus lhe ajudou, que você venceu. Quando você vence o problema que aparece, você orou a Deus e Deus interviu na situação. Quando você recebe aquela resposta, quando você recebe aquela vitória, quando você vê que solucionou a situação, qual é a sua reação? Qual é a reação que você tem? Qual é a reação que nós temos quando acontece uma vitória? Quando a gente vence, quando a gente supera uma luta. Essa irmã Glória Alci. Quando a gente supera uma luta, nessa irmã Tânia. Quando vencemos, o que é que a gente faz? O que é que você faz? Não é assim, Dora? Dorileia? Quando vence uma batalha, o dia está difícil, está tão complicado, puxa, Senhor, começa a orar a Deus, Senhor, entra com providência, Deus me ajude, Pai, estende as tuas mãos, se o Senhor não agir, eu não vou conseguir. E aí você vai orando, e de repente você vê as coisas desenrolando, as portas se abrindo, o caos sendo solucionado, a bonança vindo. Você vê essa realidade. E aí quando vem a vitória, quando vem essa grande bênção, qual é a reação? Agradecer. Aleluia. A irmã Tânia fez aqui uma vez, foi o culto de ação de graças, né? Glória a Deus. É bom que veio a família toda, né? Até Renato veio para a igreja. Só assim o povo vem, né, irmã Tânia? Aleluia. Mas foi uma grande vitória, não foi? Uma grande vitória. A batalha travada, mas Deus deu a resposta. Deus agiu e está desfrutando até hoje da bênção, né? Aleluia. Glória a Deus. É assim. Quando os filhos de Deus, aqueles que servem a Deus, que reconhecem a grandeza de Deus, o poder de Deus, e que nada acontece, nada vem se não for pela ação do Senhor, que não é pela nossa força, habilidade, capacidade, inteligência ou conhecimento, mas é pela ação gloriosa de um Deus que é único, vivo e verdadeiro. Aqueles que entendem isso, quando eles vê até o mínimo, a mínima situação, automaticamente reconhecer a grandeza do Senhor. Ó Deus, Tu és grande, obrigado. Senhor, toda a glória a Ti, todo louvor a Ti. Senhor, eu Te exalto, meu coração se enche de alegria, porque o Senhor interviu, eu Te agradeço. Se não fosse o Teu poder, nada aconteceria. Exaltar a Deus, engrandecer a Deus, magnificar a Deus. Aleluia. E aqui a gente vê esse claro exemplo na vida de Débora. Nós vemos aqui um claro exemplo na vida de Débora. No capítulo 4, a nação de Israel, por conta da desobediência, por conta da rebelião, por conta de se voltar contra Deus e servir outros deuses, acabaram sofrendo nas mãos de Sísera e de Jabim, que era o rei de Canaã. Acabaram sofrendo e padecendo, até que Deus levantou Débora e Baraque para vir em resposta. E Deus agiu gloriosamente, dando vitória, trazendo paz, trazendo segurança para a nação de Israel. Então, Débora e Baraque viram a grandeza de Deus e expressaram um cântico de louvor e de gratidão
ao Rei dos Reis. E a gente observa, irmãos, que todos os juízes, apenas Débora entoou esse cântico e é registrado. Claro que os outros possivelmente agradeceram a Deus. Por exemplo, Sansão, nós vamos ver lá na frente, ele cumpriu o plano que Deus estabeleceu na vida dele, com a própria morte dele. Então, na morte, ele veio em louvor a Deus. Senhor, dá mais uma chance, mais uma oportunidade. Senhor, apresentou a vida dele, pediu graça, pediu a Deus a ação do Senhor. E Deus ouviu, trouxe a ele a restauração, e ele pôde fazer cumprir o plano de Deus, libertando Israel da opressão dos filisteus. Nós vamos ver lá na frente. Mas aquele que é registrado, o cântico, a adoração, é Débora. E talvez os outros também possam ter agradecido a Deus, mas ela faz algo diferencial, faz um diferencial. Tanto é que é registrado aqui no livro de Juízes. Então, nós vamos ver aqui no cântico de Débora que ela tem alguns pontos importantes. O que é que a gente observa, tanto aqui no cântico dela, quando a gente olha no Novo Testamento também, nós observamos quando os discípulos oram. Observe as orações, particularmente no livro de Atos dos Apóstolos. Quando os discípulos oram, clamam a Deus, e olhamos o conteúdo da oração dos discípulos. Então nós vemos ali um conteúdo voltado para a grandeza de Deus, voltado para as promessas de Deus, voltado para a palavra de Deus, voltado para a soberania de Deus. Então a oração deles não é oração vazia voltada para eles mesmos, mas é uma oração baseada na palavra de Deus, a grandeza de Deus. Quando a gente olha aqui o cântico de Débora, nós vemos também ela traçando desse cântico, a ação de Deus, a insignificância do povo, o levantar do povo em ouvir o chamado, a intervenção de Deus em dar vitória, a eliminação do principal inimigo, que é o comandante, e a lamentação daqueles ou daquela que sofreu com a perda. Então nós vemos ela contando no seu cântico, detalhando toda a realidade da história, com um foco exclusivo na grandeza do Deus eterno, do Deus soberano, do Deus. Porque isso é tão importante? Porque Israel estava nesses altos e baixos, seduzidos pelas divindades que ali estavam em Canaã, particularmente Baal, que era o deus da fertilidade, segundo os adeptos do culto a Baal. Então, mostrando esta grandeza de Deus, em que o povo, nos altos e baixos, eles se voltavam para outros deuses, eles abandonavam a Deus e serviam aos deuses daquela terra que nada podiam fazer, que na verdade não eram deuses, não são deuses. Então, o cântico de Ana mostra essa grandeza do Deus eterno, a obra redentora e gloriosa de Deus em libertar, em restaurar o seu povo, pois em todos esses ataques que eles sofreram, para a libertação somente através da intervenção divina, tá bom? Então nós vamos ver aqui os pontos que esse cântico apresenta, tá bom? Primeiro, nós vemos o engrandecimento ao Senhor, o engrandecimento a Deus.
vai do versículo 2 e o versículo 3 que nós lemos, onde Débora, no seu cântico, o povo se apresenta a Deus e entoa o cântico ao Senhor. Louvem o Senhor. No final do verso 2, ela diz: louvem o Senhor. E no verso 3 diz: ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Então a primeira coisa que ela faz é entoar o cântico a Deus, entoar o louvor a Deus, magnificar em adoração ao Senhor da glória. Aleluia. Então primeiro é a grandeza de Deus expressada nesse reconhecimento, em cântico, em louvores ao Senhor. Aquele que é digno de louvor é porque ele tem as qualidades necessárias para receber o louvor e a adoração. Então, aqui é o reconhecimento dessa ação poderosa de Deus, da ação gloriosa de Deus, e mostrando ao povo que o Deus eterno, só Ele é digno de ser louvado. Amém? Na sequência, da segunda sessão, que vai do verso 4 e o verso 5, nós temos a grandeza de Deus no seu poder. Primeiro é o louvor ao Senhor, e o segundo é a grandeza de Deus no seu poder. Irmãos, isso é tremendo. Quem pode ficar diante de Deus? Quem é esse homem? Irmão Bel Benson. Quem pode ficar diante de Deus? Quem pode ser comparado ao Altíssimo? Quem pode dizer a Deus alguma coisa? Quem pode suportar a grandeza de Deus? Quem pode fazer isso? E aqui ela mostra essa ação gloriosa da grandeza de Deus, porque, de fato, Deus interviu na situação, derrotando os inimigos, neutralizando os inimigos. Então, do verso 4 e do verso 5, mostra essa ação gloriosa do poder de Deus. O Senhor, quando quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu. Olha só. Os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus de Israel, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, olha que coisa interessante. A grandeza de Deus no seu poder, na sua grandeza de poderio. Quando a gente olha para os seres humanos, e os seres humanos tremerem ou se humilharem diante de Deus, a gente tem. Mas aqui ele está mostrando os elementos da natureza. Está mostrando aqui que os elementos da natureza, a chuva, os montes, a terra tremer diante do Senhor. As águas, as chuvas, as nuvens, o aguaceiro descer. Ninguém suporta a grandeza de Deus. Ainda mais ninguém. E a terra, os céus, as águas, todos eles tremem diante de Deus. Você já viu a força e o poder da água no tsunami que varre tudo? Poderio da água. Já viu o poderio de um terremoto, quando a terra treme e sacode tudo?
Você já viu a imponência de uma montanha, a imponência da força, da estabilidade de uma montanha? Mas todos eles se prostram, tremem diante do eterno, aleluia, da grandeza do Deus. É Deus vir, saiu de Seir, a terra tremeu. É esse Deus que tirou Israel do Egito e disse: tome posse da terra, eu estou com vocês. É esse Deus que nos arrancou das trevas, do pecado, do inferno, e disse: vai em missões, faça evangelização, proclame meu evangelho, eu estou junto com vocês. Aleluia! É o mesmo Deus, e que faz tremer todas as coisas. Irmãos, até os elementos que são inanimados, ou seja, que não tem vida, não importa se tem vida ou se não tem, todos tremem diante de Deus. Amém? Então, aqui é a segunda parte, a grandeza de Deus no seu poder, na sua exaltação, na sua grandeza. A terceira parte, no seu cântico, ela apresenta a tragédia de Israel, o pecado de Israel. Mostra a fraqueza de Israel em abandonar a Deus, em servir a outras coisas, que foi o resultado das guerras que eles estavam enfrentando, que foi o resultado da tragédia que eles estavam vivendo, o resultado do sofrimento, da angústia e da dor que eles estavam vivendo. Abandonar a Deus. Então, essa é a terceira parte que ela apresenta no seu cântico. Quando ela diz, aqui vai do versículo 6 até o versículo 9. No verso 6 ela diz: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Caminhos tortuosos. É claro que ele está falando de um viajante, mas está mostrando a realidade da nação de Israel, do povo de Israel, que não estava mais no caminho certo, que não estava mais no caminho correto, mas agora eram caminhos tortos. E que realidade dessa comparação do caminho torto? É um caminho fazendo tudo que é contrário à vontade e padrão de Deus. É o caminho torto. É o caminho das trevas. É um caminho contrário, cedendo às coisas contrárias. Irmãos, tem que entender o seguinte. Quando Deus prometeu a Abraão que daria a terra à descendência dele, lá no começo da vida do chamado de Abraão, Deus disse para ele: essa terra que você está andando, essa terra eu vou dar à sua descendência. Os seus descendentes vão tomar posse dessa terra. É a terra da peregrinação de Abraão. Mas vai chegar o tempo, porque agora ainda não completou os pecados que eles cometem. Ainda não completou. Vai chegar um momento que vai completar. Então a gente vê a realidade do mal que aquela nação vivia em relação ao temor a Deus e à realidade dos princípios de Deus, do que é certo, correto e agradável ao Senhor. Então, andar em caminhos tortuosos, caminhos totalmente pervertidos, temos que ver, entender, lembrar, que aquela nação, ou aqueles povos ali, tinham práticas totalmente horripilantes, práticas terríveis. Lá na frente, no capítulo 18 de Juízes,
nós vamos ver uma prática horripilante que aconteceu no meio da nação de Israel. Por que aconteceu aquela prática tão horripilante lá no capítulo 18 de Juízes? Terrível, uma abominação, mas é o reflexo do convívio e das práticas dos povos daquela terra, dos quais eles não expulsaram todos. Os que ficaram, como Deus disse, eles serão armadilha para vocês, eles serão espinhos para você nas suas costas, e seus dedos serão tropeço para vocês. Nem foi essa a realidade. Então ela mostra nesse cântico que eles andavam caminhos tortuosos. Esse é o resultado da tragédia. Ou seja, não é porque Deus, não. Deus mostrou para eles a aliança. Me sigam, me sirvam, e vocês vão ser vitoriosos, vão ter tudo, todas as respostas. Mas não. Além de seguir caminhos tortuosos, além de seguir caminhos contrários, no verso 8, está aí acompanhando, caminhos tortuosos e, verso 8, quando escolheram novos deuses, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Seguiram novos deuses, caminhos tortuosos e novos deuses. Meus irmãos, Deus mostrou à nação de Israel que só existe um Deus. Ele é o único Deus, o Senhor da eternidade. E eles passaram a buscar deuses. Aqui tem as duas realidades, tanto a realidade espiritual quanto a realidade natural. A realidade natural da carne, eles andavam em caminhos tortuosos. Na realidade espiritual, serviam a outros deuses. Só que um Deus, por mais bem elaborado que seja a sua representação, eu falo no esculpir da estátua, por mais elaborada que seja, por mais espantosa que seja, por mais impactante que seja aquela imagem, porque eles faziam as ideias dos deuses que eles faziam, por mais mirabolantes que trouxessem o espanto, por mais que fizesse tudo aquilo, nada é aquele Deus. Mas o que está por trás é alguma coisa. Em si, a estrutura material é uma figura, não tem efeito nenhum. Mas o que está por trás, aí tem alguma coisa. Porque quem está por trás é o demônio. É o diabo, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Quem está por trás dos deuses são os demônios. Satanás, as trevas. Então, seguir novos deuses estar completamente preso em Satanás, nas trevas. Então, e o resultado disso é a destruição, é o sofrimento, é a tragédia, é a destruição. Então, no seu cântico, ela apresenta essa realidade. Na sequência, o quarto ponto, a quarta parte, vai do 10 ao 18. Aqui nós vemos a convocação do povo. A convocação do povo através de Débora e de Baraque. E no meio dessa tragédia, no meio desse caos, Deus levanta Débora, Deus levanta Baraque para trazer o povo à responsabilidade e ao entendimento do Senhor e
combater contra os adversários. Então aqui é a convocação do povo, o povo sendo chamado, amém? Há uma batalha, Mambel Benção, há uma batalha, há uma guerra. Naquela época teve essa guerra aqui de Jabim com Cícera, uma grande guerra. Ele tinha 900 carros de ferro, era uma grande batalha. E aí Débora e Baraque convocou o povo, e o povo foi despertado por Deus para se reunir. Hoje também nós estamos em uma grande batalha, missionária Tânia. Quem vai ouvir essa voz de convocação? A irmã Elci estava dizendo aqui mais cedo acerca do tempo, né, que está sendo roubado. Ou seja, nós estamos cada vez mais com menos tempo. É tantas coisas para fazer, é tantos afazeres, trabalho, tem isso, tem aquilo, tem tanta coisa que tem roubado o tempo. A gente está vendo isso. E isso culmina em não atendermos a convocação. A convocação para a batalha. Batalha na oração, batalha na comunhão, batalha nas missões, batalha no evangelismo, batalha no ensino, batalha em avançar no campo, batalha em atravessar fronteiras. Meus irmãos, é tempo de convocação. Deus levantou Débora, Deus levantou Baraque, e eles trouxeram o povo para esse despertamento, para avançar e ir à batalha. No verso 11, diz assim: mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Olha agora essa parte do versículo. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, Débora, desperta, desperte, desperte, e rompa em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Aleluia. Desperta, Débora, levante-se, Baraque. Meu Deus, desperta a igreja, levante-se, igreja. Desperta a igreja, levante-se, igreja. Amém, irmãos? É a convocação. Para quê? Porque há uma guerra, há uma batalha. Os inimigos estão se levantando, agindo, atuando, combatendo. O verso 13 diz: então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Aqui ele vai na sequência mostrar as nações. Efraim. Alguns vieram de Efraim. Mais abaixo ele diz: de Maquir desceram comandantes. De Zebulon, os que levam a vara de oficial. Verso 15: os líderes de Sacar estavam com Débora. Aleluia. Aí vem um problema. Ela mostra a reunião do povo, ela mostra a convocação, só que teve alguns que não atenderam, que entrou em problema, não escutaram. E é o que ela mostra, a confusão que havia em Ruben. O verso
16: porque vocês permaneceram entre as fogueiras, a ouvir o balido dos rebanhos. Nas divisões de Rúben houve muita indecisão. Aí ela vai continuar. Gileade também fracassou, permaneceu do outro lado do Jordão. Azé também não atendeu, mas Zebulon arriscou a sua vida. Então nós vemos aqui Rúben, Gileade, Azé, que não compreenderam, não atenderam o chamado, não atenderam a convocação para ir à guerra, à batalha, como exército de Deus. A mesma coisa hoje. Nem todos, uma parte, não escuta a convocação. Irmãos, nós estamos em uma batalha. Nós estamos em uma guerra. É guerra espiritual. É batalha. Você sabe que batalha é? Para arrancar uma vida sair do inferno, para um casamento ser restaurado. A guerra, esses dias está uma batalha, né? Está travada. E aí vem os levantes das trevas. Você sabe que batalha é para essas irmãs estarem lá junto com a missionária, lá naquela 7 de abril ali? Ali é um campo minado, irmãos. É uma guerra travada. Meu Deus. Você sabe o que é que Nilva está de manhã ensinando aquela... Ela hoje foi um caos, porque as crianças, só misericórdia. É uma batalha para tirar a criança do estado de ignorância, de destruição, de miséria. O diabo não quer, igreja! Você acha que o diabo queria que Israel fosse livre de Cícera, de Jabim? Não! Não queria. Mas Deus levanta aqueles com fé. Deus levanta aqueles com fé. Levantou Débora, levantou Baraque, convocou. Aqueles que ouviram, atenderam o chamado da convocação, puderam desfrutar da vitória no campo de batalha. E assim, irmãos, nós precisamos entender. Por isso que Débora começou louvando a Deus e mostrando a grandeza desse Deus. A terra treme. Ouvir a convocação é submeter-se à grandeza do Deus eterno, soberano. Na sequência, do verso 19 ao 23, a batalha que é levantada e o poder de Deus que derrota os inimigos. Olhe comigo no capítulo 4, versículo 15. Está acompanhando aí no capítulo 4, versículo 15? Porque para essa sessão aqui do verso 19 ao 23, vamos pegar esse contexto aqui do capítulo 4, versículo 15. O que é que diz? Irmã Rita, filha, lê aí, filha. Amém? Deus derrotou, e é o fio da espada, todos os carros de guerra. Como é que os carros de guerra poderiam ser derrotados ao fio da espada? Deus derrotou todos os carros de guerra, e o resto que sobrou foi na espada que eles sobraram, que eles morreram. Aí, no verso 19 ao 23, nós vemos a ação poderosa de Deus, que interviu na situação, agiu
na situação. Olha só que diz no verso 19: vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Tanak, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, ou seja, não venceram. Despojo algum, não teve nenhuma recompensa, porque não venceram. Verso 20: desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. Desde o céu lutaram as estrelas. A intervenção de Deus, possivelmente anjos, talvez, poderia ser aplicado, mas veio uma ação de Deus que agiu para neutralizar Cícera. E ainda diz mais, no verso 21, o rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon, avante minha alma, seja forte. Deus agiu fazendo o rio atacar e devorar e neutralizar possivelmente os carros de ferro. Então nós vemos aqui que Deus, o povo venceu porque o Senhor moveu as coisas. A intervenção de Deus em neutralizar, em destruir toda a força do inimigo. Então essa sessão mostra o poder de Deus que age e traz a vitória. Então Débora faz esse cântico porque ela viu claramente, ela era uma profetisa, ela tinha relacionamento com Deus, ela não era um crente meia boca, nominal, ela como dizendo, ela era aquela mulher de oração, de clamor, de relacionamento. Deus abria os olhos dela para que ela visse as coisas, ela julgava a nação. Então ela viu essa ação da manifestação da grandeza de Deus e moveu os elementos para neutralizar. Eram 900 carros de guerra. A gente falou com ela, quando a gente... eram carros de ferro, inclusive. Era um poderio militar muito grande, avançado naquela época. Hoje, quem tem um poderio militar avançado, ele domina. Porque você vê aí países que querem fazer bomba atômica, para quê? Para dominar, para comandar. Quem tem um poderio militar à frente, domina. Eles tinham 900 carros de guerra, de ferro. Era um poder que era além das outras nações. Tanto é que é destacado. Então, Deus interviu e neutralizou todos esses. Amém? Débora viu essa... É tremendo quando a gente vê a grandeza de Deus, a intervenção do Senhor. É Deus que intervém na nossa situação. É Deus quem age na nossa vida. É Deus quem atua para que o nome dele seja exaltado, a obra dele seja executada, o plano dele seja estabelecido. Amém? Já caminhando para o final, temos duas partes aqui agora para o final, muito interessantes. E a primeira parte do final, do verso 24 ao verso 27. Jabim era o rei de Canaã. Só que Jabim tinha o seu comandante do exército. Quem era? Cícera. Muito bem. Ele era um comandante. Comandava os 900 carros de ferro. Fora todo o exército. Era poderoso, era um destemido. Ele botava para quebrar. Quando Deus veio e arrebentou todo mundo, ele saiu do carro e fugiu. E aqui mostra a eliminação do inimigo. E Deus usou... Quem foi que Deus usou? Sua irmã Romilda fala, Jael. Jael é homem ou mulher?
Hã? Tudo bem. Então, aqui desses versículos, do verso 24 ao 27, o louvor a Deus pela vida de Jael, que foi usada por Deus para eliminar o inimigo de Israel, que foi Sísera. Então, no verso 24 diz: que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Heber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Glória a Deus. Amém? As mulheres de destaque, viu? Glória a Deus. Amém. E glória a Deus que aqui tem muitas Déboras aqui nessa igreja. Muitas guerreiras que avançam, que vão na linha de frente, né? Mas olha aqui no versículo 25, olha o detalhe. Ela estendeu a mão, não, versículo 25. Ele pediu água e ela lhe deu leite numa tigela digna de príncipes. Ele pediu água, ela deu leite numa tigela digna de príncipes, ou seja, de um, imagine. Ele pediu água, ela foi lá, deu para ele. Não, você é um príncipe, você é um diferenciado, tome do melhor aqui, da melhor qualidade, para que ele ficasse de tranquilo, para que ele ficasse, de boa, sem preocupação nenhuma. Tanto é que ele dormiu um sono pesado, o homem bateu lá. Quem é que ia dormir um sono pesado, fugindo da guerra? Todo o exército foi detonado, só sobrou ele saindo correndo. Quem ia conseguir dormir numa situação dessa? Só que ela, estrategicamente, deu a ele uma confiança tão grande, que ele, estou seguro. E aí, ela pegou, como foi que ela eliminou ele? Quem lembra? O que mais? Como foi? Como que ela bateu com um martelo, não foi? Pegou a estaca da barraca, da tenda, pegou a estaca, e o cara estava no sono tão profundo que ele nem sentiu dor, na verdade, né? Partiu direto. E pegou e pô! Qual foi a intensidade da força que ela exerceu aplicando no martelo com a estaca? Como é que é descrito essa força da intensidade dela? Quem lembra? Está no capítulo 4. Não está no capítulo 5, está no capítulo 4. Também no 5 também fala também. Mas qual foi o resultado da intensidade? Quem lembra? Não lembra? Quando ela bateu o martelo na estaca, o que aconteceu? Sim, esmagou a cabeça, mas foi tão forte, e cravou na terra. A estaca atravessou e ainda fincou lá na terra. Para uma mulher fazer isso, rapaz. É isso. É mole. Mas ela foi tanta força que ela deu uma porrada que... Como é o sim? Gravou na terra, enfiou lá, e o cara ficou lá preso lá, já foi.
E aqui já diz que não só ficou na terra, como esbagaçou. Imagine. Então, eliminação do inimigo de Deus, do inimigo de Israel. Aí, a conclusão é do versículo 28 ao 30, é o choro de uma mãe. A conclusão é o choro de uma mãe, a mãe de Cícera, lamentando pelo seu filho que não voltou. Cadê meu filho? Cadê a carruagem dele? Ele deve estar separando os despojos. Ele deve estar guardando os despojos. Deve estar guardando uma roupa colorida para mim. Deve estar na expectativa, porque qual é a ideia? Ela tem um filho, sabe que ele é um guerreiro que sempre volta, que sempre vence, que sempre combate e ganha. Só que dessa vez se meteu com o povo errado, o povo de Israel. E aí, ela lamentando, o verso 28 diz: pela janela olhava a mãe de Cícera, através da grade ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Porque custa a chegar o ruído de seus carros. Então ela, na expectativa de que o filho chegasse, lamentava a vinda de seu filho. Mesmo com as mulheres dando a resposta da situação, ainda assim ela continuava clamando: cadê o meu filho? Está chegando, está vindo. Na verdade, buscar. Isso. Na expectativa de que ele voltasse. Só que mesmo ouvindo a resposta, ainda assim, é como se ela tivesse entrado em um parafuso a menos, alguma coisa na mente. O desespero, né, da mãe, da agonia. Só que Cícera foi eliminado e partiu. Então, o último versículo, versículo 30. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Amém? Então, através de Débora e Baraque, eles convocaram o povo, venceram a batalha porque Deus estava junto com eles. E Débora foi honrada, pôde entoar o cântico a Deus de gratidão, e no seu cântico ela descreve a realidade, ela mostra tudo no cântico, o que aconteceu, e no cântico dela ela traça que se não fosse o Senhor, nada teria feito, nada teria acontecido. Que nós possamos nos voltar para Deus, que a nossa oração, nossa palavra de gratidão seja uma palavra que mostre a grandeza de Deus, que realmente descreva a ação do Senhor, que Ele é digno, que Ele é honrado e a glória pertence somente e exclusivamente a Ele. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, acabamos o capítulo 5. Na próxima semana vamos entrar no capítulo 6. Capítulo 6, que já vai ser Gideão. Então leia a história de Gideão. Vai ser muito importante, muito interessante. É muito conhecida essa história de Gideão, é bem conhecida. Mas nós vamos analisar juntos. Amém? Não esqueça. E para domingo, não esqueça de ler o capítulo 19 de Mateus. Mensagem boa ali, viu? Mateus 19. Aconselho você a ler em nome de Jesus, tá bom?
Vamos ficar por aqui, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer. Sim, vou dar os avisos. E também quero dizer que estávamos com saudade da nossa irmã Maria do Rosário. Sentimos muita falta dela. E estamos muito felizes que ela está restaurada. Glória a Deus por isso, viu? Tá 100%, né? Oh, Deus é bom demais, que bênção. Irmãos, vamos dar os avisos. Na sexta-feira é o culto na direção dos varões. Na sexta-feira, tá bom? No sábado temos os remanescentes. E no domingo temos o nosso culto de adoração ao Senhor. No dia 30 temos o nosso treinamento, tá? Dia 30, lá na igreja do pastor João Alves, na Graça. Vamos botar lá a lista, coloque seu nome rápido para não perder a vaga, tá bom? E no dia 5, 6 e 7 de dezembro, teremos a nossa conferência da América Latina. Está sendo organizado, sendo preparado, Igreja Batista Sinai, no Barbalho, tá bom? Vamos ficar de pés, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Irmãos, esteja orando pelo Arthur Bento. Ele foi à emergência hoje com febre, a febre deu 39. Foi para a emergência, lá estava meio cheio, aí teve que esperar. Então, não sei ainda, mas acredito que já esteja medicado e já esteja em casa. Mas eu vou saber as notícias. Mas estejamos orando pelo Arthur, tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, te louvamos por essa noite, te louvamos pela tua palavra, te louvamos por tudo, ó Deus, que a nossa vida engrandeça o teu nome, que possamos, ó Pai, como Débora e Baraque, entoar cânticos a ti, de gratidão e de reconhecimento do teu poder e da tua grandeza. Pai, nós apresentamos o Arthur Bento em tuas mãos, que o Senhor possa manifestar o teu poder sobre ele. Que todo mal, toda doença, toda enfermidade, toda virose, toda gripe, inflamação, infecção, seja neutralizada em nome de Jesus. Restaura com o teu poder a saúde do Arthur, ó Deus. Guarda a igreja, guarda os irmãos. Também toma a nossa irmã Tati em tuas mãos, que ela siga sendo restaurada, o seu dedo seja restaurado a cada dia, que todo mal caia por terra. Te agradecemos, Senhor, por esta noite especial. Leva-nos em paz aos nossos lares. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que solucionou todos os problemas na cruz do Calvário, o poder e o investimento do Espírito Santo, nos levando como discípulos absolutos para evangelizar o mundo. Eu com todos vocês, hoje e sempre. Deus te abençoe e salve seu irmão. Não saia sem falar com o seu irmão. Deus abençoe os irmãos que acompanham pela internet. Fiquem na paz.